Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 4. Eu tenho absoluta certeza do que aquele irmão disse. Se você quer mergulhar num texto, leia-o pelo menos 30 vezes. Só que todas as vezes que eu fui para ler um texto bíblico, repetidas vezes, eu fui entendendo que o esforço para me concentrar era cada vez maior, porque a minha tendência era ler automaticamente. Já li quantas? 15, ok. Mais uma, vamos lá. E não é isso. O Senhor quer que nós mergulhemos no texto sagrado e o Espírito de Deus se revela. Você acredita que o sacerdote tinha um peitoral com 12 pedras que representavam as 12 tribos, que eram 12 formas de Deus se revelar pelas letras que estavam aqui no peitoral, e que essas letras, elas brilhavam quando Deus queria dizer coisas? Isso não nos parece místico demais? Isso não seria místico demais hoje? Seria, mas Deus fazia isso. E o povo se quebrantava e seguia a lei. O Espírito Santo está dentro de nós. E ele não é apenas essas 12 pedras ou tudo que essas 12 pedras significavam, mas ele é o Espírito de Deus e tudo que Deus é. E ele revela-nos. E ele pode nos dar na sua palavra, como fazia no peitoral do sacerdote, uma daquelas letras brilha. E você vai ter essa experiência sempre que quiser e buscar do Senhor. Só estou lendo de novo, eu estou pedindo que o teu Espírito transforme o que é logos em rema. Não é mais uma peça que o pastor usa no misticismo religioso, não é mais o que o sacerdote usava porque aquilo passou, mas é o teu Espírito Santo que põe em luz. E o que acontece comigo é literalmente aquilo que eu vi, talvez num vídeo, num filme. A luz sai de dentro daquele peitoral e naquelas letras e chega a mim. É isso que acontece dentro de mim. O Senhor vai me trazer revelação de versículos que estão aqui. E se vale a pena experimentar ler 30 vezes, nós já vamos ler pela segunda vez. Leia-se comigo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Eu leio uma vez, eu leio 10 vezes, eu leio 20 vezes, e em algum momento o Espírito vai falar assim: filho, olha isso que você está falando. Olha isso que você está fazendo, não é digno de alguém que teme o Senhor. Pode ser uma conclusão simples. Você não está falando um palavrão, você não está falando uma blasfêmia, mas você está proclamando uma conclusão simples, que se não for baseada em fé, precisa ser mudada. Isso não é digno. Você descrer, ou você resistir, ou você temer tanto, uma vez que as minhas promessas já te asseguraram, eu vou fazer. Então, Senhor, dá-me espírito de sabedoria, de revelação, porque eu quero andar do modo digno da vocação com que eu fui chamado. Os meus pecados, Senhor. Quais pecados eu e você temos na mente, nos sentimentos? Quais características carnais, seja uma raiva simples, seja uma indisposição, seja uma mágoa, uma ofensa, quais pecados estão em mim e eu não sou digno de andar dessa forma? Eu preciso andar de outra forma, do modo digno da vocação.
Eu não quero andar essa semana, Senhor. Eu não quero caminhar e me aproximar do governo do anticristo, de tudo que já está acontecendo e não tem volta. Eu não posso olhar mais só como política brasileira, eu preciso olhar como discernimento do que está acontecendo no mundo. Nunca, nunca a ONU reuniu todos os seus líderes para se oporem, se discutirem, se polarizarem tanto e principalmente se polarizarem tanto contra Israel. Nunca houve dessa forma. Cada um subindo para dizer tolices. Nunca aconteceu isso. É porque o mundo inteiro vai se voltar para Israel, como está na profecia, e eu não posso viver do mesmo jeito que eu vivo, como quem não sabe de nada. Eu preciso andar do modo digno para o qual eu fui chamado. Eu fui chamado para ser arrebatado com Cristo. E eu preciso entender disso. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós nunca vivemos a vida da igreja tão independentes. Qualquer um de nós que viveu a vida da igreja muitos anos atrás, sabe que a gente se encontrava, a gente era amigo, a gente andava junto, a gente estava sempre junto. Tudo era lá na igreja, tudo era no prédio, tudo era na cozinha, tudo era no pátio da igreja, tudo era ali em comunhão, tudo era muito próximo. A gente hoje vive longe uns dos outros fisicamente, precisa ser compreendido, isso precisa ser tolerado, mas a gente pode cuidar. Senhor, eu quero andar mais suportando uns aos outros. E essa palavra no português, ela nos leva imediatamente para uma expressão, uma conotação muito ruim, suportar. Eu tenho que suportar aquilo, porque a igreja é assim, a família é assim, tem gente que vai estar suportando. Não é isso que a Bíblia está dizendo, é criar estruturas que ajudam ele também a estar de pé. Porque eu também preciso de outros irmãos que vão me dar sustentação, estrutura, que vão me suportar para estar de pé. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons a todos. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu, e aqui vale a pena você se lembrar que nos 3 dias que Jesus ficou na tumba, seu corpo na tumba, ele ao final ressuscitou, o seu espírito voltou para aquele corpo e subiu ao céu. Mas enquanto o corpo estava na tumba, a Bíblia nos revela que Jesus, em seu espírito, desceu ao inferno, às profundezas da terra, e ele tomou as chaves da morte e do inferno. Mais ainda, ele foi ao Hades e ele libertou os que ainda não tinham experimentado da obra de Cristo, mas creram no Evangelho, creram na palavra, creram em Deus e estavam aguardando a obra de Cristo. E eles foram libertos e eles foram levados para a eternidade com Deus. São elementos doutrinários que eu e você não podemos ignorar. Jesus foi ao inferno e tomou as chaves do inferno. Jesus governa sobre Satanás. O anticristo que cresce cada vez mais e o seu sistema já não tem mais onde querer entrar, já entrou em tudo. Está debaixo do governo de Jesus. Jesus lhe tomou as chaves da morte e do inferno. Eu preciso viver no espírito de sabedoria e de revelação, ressurreição, vida, palavra de vida. Não é palavra de acusação, não é palavra de morte, não é palavra de medo, não é palavra de incredulidade. Eu preciso viver isso, preciso andar do modo digno da vocação que fui chamado.
Versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Jesus preenche todas as coisas. Jesus é suficiente para toda e qualquer questão. Por isso, não me importa se eu amanheci, as coisas estão do mesmo jeito. Jesus preenche todas as coisas. Eu preciso exercitar isso como verdadeiro crente cristão, senão eu sou só um frequentador de igreja. Estou debaixo do engano religioso. E esse é um dos mais evidentes enganos do anticristo, o sistema religioso, seja ele romano, seja ele evangélico. As mesmas coisas, do mesmo jeito, os mesmos procedimentos. Eu faço tudo automático, eu faço tudo sem pensar. Eu não sei quem eu sou, eu não sei como eu faço, eu não tenho experiências com o Senhor, eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso. Por isso, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, nas nossas emoções, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu acrescentei nas nossas emoções, só para esclarecer, para ficar mais evidente para você. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O sistema que o homem governa hoje só induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte. Você é membro dessa igreja, você não frequenta esta igreja. Você tem o direito, você tem a liberdade de escolher onde vai se reunir, mas aonde você vai se reunir precisa ser para plena submissão e vínculo e crescimento, de tal forma que os dons que Deus colocou, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa graça, essa medida que foi dada a você, floresça e sirva aos irmãos. Você entra aqui e sai, ou desse culto, no auditório pequeno, ou de auditórios grandes, entra e sai, 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 só nutriu aquilo que precisava. Isso não é igreja, isso não é igreja. Isso é engano para que o inimigo consiga nos manter num lugar em que a gente não tem espírito de sabedoria, não tem espírito de revelação. E vai acontecer com muitos aquilo que a Bíblia já previu, vai cair no engano. A operação do erro. Eu não quero isso para mim, Senhor. Ai, meu Deus, me ajuda, eu não quero isso. Aí eu fiquei com medo que o pastor falou. Não é esse o caminho. Eu quero buscar o Senhor. E eu quero que o Espírito de Deus que habita em mim, se é que Ele habita, me governe. Se Ele porventura não habita em mim, eu quero nascer de novo. Ainda que eu seja evangélico há muitos anos. Ainda que eu seja um pastor. Se o Espírito de Deus não habita em mim, eu quero nascer de novo. E a prova de que o Espírito de Deus habita em mim não são os dons, ou os carismas, ou as habilidades, mas é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu desejo isso para a minha vida, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Quais são as coisas na minha vida que são igualzinho ao mundo, pessoas que não têm Jesus, Senhor? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, como se despoja uma roupa, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e não renoveis, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, nascido de novo, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, eu não sou mentiroso. Eu não minto, irmão. Eu nunca menti. E talvez você possa dizer, em algum momento que tenha mentido, foi uma coisa assim, meu Deus do céu. Talvez você possa dizer no seu caráter, eu não sou mentiroso, eu não minto, eu falo a verdade. Mas em Paulo escreve à igreja, deixando a mentira. Mas eu posso olhar para mim e falar, o que é mentira em mim, Senhor? O que não é verdadeiro em mim? Minha busca e meu relacionamento com o Senhor, com a Tua palavra, isso é verdadeiro? Ou os irmãos acreditam que eu sou mesmo alguém que busca de Deus e de repente eu só tenho carisma? Ou meus pastores, ou meus irmãos, ou minha família, meus filhos, os colegas de trabalho que sabem que eu sou crente, eles acreditam que eu estou tendo uma vida com Deus, mas isso é verdade ou isso é uma mentira? Eu só frequento culto. Com meu cônjuge, com meu marido, com minha esposa, com meus pais, com meus filhos, o que em mim que o sistema já me ajuda? Eu tenho uma roupa, eu tenho um dinheiro, eu tenho uma marca, eu tenho um status, eu tenho um monte de coisa assim, eu me sinto, puxa vida, Deus mandou um dinheiro, eu estou tão feliz, isso é mentira. Eu quero, Senhor, ter espírito de sabedoria, porque eu não quero mais viver mentiras. Eu quero falar a cada um a verdade com o seu próximo. Somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É querer ser santão. Falar que nunca subiu sangue, nunca irou, nunca teve um sentimento. Não, minha carne está aqui. Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Miserável homem que sou. Natureza carnal está grudada em mim, mas eu vou colocá-la na cruz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu posso até me ver irado, eu posso até me ver querendo alguma coisa, mas eu não vou pecar. Minha carne, você vai para a cruz. Aquele que furtava, não furte mais. A palavra do Senhor diz em Malaquias, em que me roubais? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Eu não estou falando, irmão, para você passar a trazer dízimo, se você não traz. A igreja em todo o mundo foi sustentada pelo Senhor, apesar de todos que não semeiam, que não dizimam. Mas há uma responsabilidade minha,
com você, não é com a obediência ao dízimo só. Obediência cega não é a mesma coisa. É o entendimento da honra. O entendimento de como que Satanás e Mamon opera no mundo por meio do dinheiro, do comércio, e tudo é comércio, até dentro da igreja. Opera em todas as nações, em todas as questões políticas, sociais, por conta de dinheiro. Só temos as farmácias, cada esquina, mais novas farmácias estão aparecendo todos os dias na cidade. Por quê? Porque há uma indústria que, por conta de dinheiro, ofereceu uma mentira da vacina, ou oferece uma mentira dos remédios, ou esconde as curas para vender remédio. Por causa de comércio, o sistema de Lúcifer domina. E, Senhor, eu não quero simplesmente ir vivendo as mentiras, eu não quero. Eu quero entender que dinheiro é um elemento sagrado, é um símbolo de um elemento sagrado, e que não vai ficar na mão de Mamon com relação à minha vida. Eu quero entender que eu trabalho e eu levo dinheiro, ouro no altar. Em outra época seria arroz, feijão, trigo. E vamos estudar aqui os 3 cestos em tabernáculos. 1 cesto de frutos da colheita do meu ano eu trago no altar do Senhor. E se naquela época era trigo, sementes, se em outra época foi produtos artesanais que eu conseguia produzir, em outra época foi ouro de verdade na mão, por causa do sistema da sociedade hoje, eu não ando com ouro, mas eu ando com uma cédula. Eu trago essa cédula que representa o ouro, que representa o meu tempo, que representa a energia, e eu ofereço com prioridade ao Senhor. Então, eu estou levantando um altar em que eu trago para o Senhor um elemento que eu tenho, que é recurso e que é espiritual. Não é algo só do meu domínio, só da minha gestão. É espiritual. E eu quero isso, Senhor. Versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não endureçais o espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. Preste atenção aqui, irmão. Eu preciso ir para diante do Senhor. Todos os dias. Eu preciso parar, eu preciso cancelar todas as minhas atividades pastorais, de gestão da igreja, porque eu não tenho outro emprego, eu não tenho negócios, eu cuido 24 horas por dia, eu e a Dani só falamos e só pensamos em trabalho, coisas relacionadas à igreja, às pessoas, ao que um precisa, ao que outro precisa. E em qualquer momento você pode estar assim tranquilo, ai que bom, está tudo bem. Vai ter uma notícia, alguém que precisa de oração, de visita, de ajuda, o tempo todo, irmão. Mas eu, ainda que fazendo isso, eu preciso todos os dias me monitorar, me policiar e parar de atividades. Não só para descansar, parar as atividades para ir para o altar do Senhor. Eu tenho um teclado em casa, ali é o lugar que eu mais amo cantar minhas músicas para Deus. Mas eu luto até estando no teclado, porque eu estou aqui, vem uma lembrança, eu tenho que virar a cadeira, eu tenho que ir para o computador, porque tem uma coisa que eu posso anotar, eu não posso esquecer, tem uma coisa que eu preciso, uma mensagem que eu tenho que mandar, eu tenho que responder um irmão, opa, não vou ficar aqui. E mais 10 segundos e minha mente está de novo. Isso podia ser isso. Senhor, eu quero me render e ser verdadeiro com o Senhor. E todos nós temos que tomar atitudes assim, irmão. Você vai ter que parar a sua correria. Eu vou cancelar isso aqui. Senhor, até hoje isso para mim foi de muita importância. Para mim até hoje isso aqui era tudo. Eu estou orando e pedindo ao Senhor que o Senhor mova. Mas eu quero descobrir quais são as coisas que eu vou falar assim. Isso para mim já não tem mais valor. Para eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas
serem acrescentadas. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Não entristeçais o Espírito de Deus. Senhor, quantas vezes eu estou entristecendo o Teu Espírito neste dia, com minha correria, só razão, só emoção, só trabalho. Eu sonhava em fazer a obra do Senhor, era coisa assim grande. Agora, Senhor, o Senhor não precisa do meu dinheiro, o Senhor não precisa de coisas grandes, só precisa do meu coração no Teu altar. O Senhor vai me levar onde o Senhor quiser, o Senhor vai me fazer canal do que o Senhor quiser, se eu estiver no Teu altar. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Irmãos, nós temos famílias que a vida só acontece em meio à gritaria. Raiva, cólera, discussão, não concordo, não gostei. Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Eu não quero que na minha casa ou na casa dos meus irmãos isso aconteça. Eu não quero ser assim, Senhor. Antes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Fecha os teus olhos, irmão.